Muito bom, caríssimos. Vamos continuar nosso curso de previdenciário. O que a gente vai ver? Um tema hiper importante. Basicamente, está previsto no artigo 11, também alguns dispositivos seguintes, mas principalmente no artigo 11 da 8.213, que é um artigo que cai muitíssimo. Os segurados da Previdência, segurados obrigatórios e também o segurado facultativo, eles têm uma incidência enorme nos concursos. Por quê? Porque você usa muito no dia a dia de quem milita nessa área do direito previdenciário. Então, muita atenção na aula de hoje, a gente vai começar o tema de segurados da Previdência. Então, o que é o segurado? Segurado, claro, é aquela pessoa que está recolhendo, que está pagando a Previdência Social, que vai ter direito a alguns benefícios ou vai gerar benefícios para os seus familiares, que a gente chama tecnicamente de dependentes. Legal? Tem os segurados obrigatórios e segurados facultativos. Por quê? Porque o sistema de previdência é um seguro social obrigatório. Então, se você ganhar dinheiro licitamente, eu falo sempre licitamente, porque você pode ganhar dinheiro assaltando, por exemplo, você não, nem eu, graças a Deus. Mas pessoas fazem isso, sei lá, assaltam, cometem crimes e recebem dinheiro. Isso não gera nenhuma relação jurídica com a Previdência. É necessário que o dinheiro seja lícito, não seja objeto de crime ou contravenção. Então, se você ganhar licitamente qualquer recurso, você obrigatoriamente é segurado da Previdência. Por isso que a gente chama de segurado obrigatório. E o facultativo é aquele que, sem ser obrigatório, deseja se filiar à Previdência. Legal? A gente vai ver que tem 5 tipos de segurados obrigatórios. Segurado empregado doméstico, o segurado avulso, segurado especial e o segurado individual. São 5 espécies, 5 modalidades de segurados obrigatórios, além do segurado facultativo, gerando, portanto, 6 tipos de segurados da Previdência Social. A gente vai começar com o segurado empregado, que abrange não apenas o trabalhador da CLT, que a gente chama cotidianamente de empregado. Todos aqueles que a trabalhista, que a CLT denomina de empregado, empregado temporário, emprego intermitente, empregado rural, empregado público. Apareceu a palavra empregado, ele vai ser segurado empregado. Mas abrange também pessoas que, sobre uma ótica, vamos dizer assim, do cotidiano, nós não denominamos empregados, ou que não são considerados empregados para fins trabalhistas. Então, o conceito de empregado para a Previdência, que a gente passa a estudar agora, ele é mais largo, mais abrangente que o conceito de empregado para a CLT, para trabalhista. Beleza? Bom, então o tema é hiper importante, razão pela qual 4 xizinhos nele. 4 xizinhos nesse conceito aqui. Vou te pôr aqui caneta. Vamos até riscar isso aqui, olha. Segurado empregado, beleza. Segurado empregado, 4 xizinhos. Lembrando que o máximo é 5, ou seja, a gente está falando de temas hiper relevantes. Quem que é o segurado empregado? Primeiro, CLT, ou que a gente chama popularmente CLT, que é aquele trabalhador urbano ou rural que atende os 4 requisitos do artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Quais são esses 4 requisitos, Omar? Que tornam uma pessoa empregada, seja urbana, seja rural? Bom, é o chope, né, como o pessoal chama. A habitualidade, continuidade, remuneração, subordinação, a subordinação, a continuidade. Puxa, agora faltou um, qualquer, vamos lá. Habitualidade, subordinação, subordinação, onerosidade e você tem que ser... e pessoalidade, sempre esqueço isso daí. Pessoalidade, é o chope, né? O P do chope. Pessoalidade. Então, eu tenho que trabalhar, não pode ser trabalho voluntário, trabalho gratuito, tem que estar recebendo dinheiro, eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que ter uma subordinação jurídica, eu tenho que ter uma pessoalidade. Em que sentido? Vou eu, não posso mandar um terceiro. E tem que ter uma habitualidade, não posso ir um dia na vida, outro dia na morte. Por quê? Porque daí caracteriza-se o trabalhador autônomo e não empregado. Então, as 4 características do artigo 3º da CLT. Que mais, gente? Inclusive, o brasileiro ou estrangeiro contratado no Brasil para trabalhar em filial brasileira no exterior, como empregado. Então, não tem muito problema. É contratado aqui para trabalhar em uma filial, sei lá, da Petrobras, da Vale, por exemplo, não tem problema algum, ele é segurado empregado do regime geral. Inclusive, uma novidade, né, para o direito brasileiro, que é o trabalho intermitente, que foi introduzido pela reforma trabalhista. Não tem problema algum, esse trabalhador também é tecnicamente segurado empregado.
Que mais? Quem mais que é empregado? Esse até seria o mais comum. O diretor empregado e o empregado temporário. Empregado temporário é limitado no tempo, né? Já diz o nome, para situações de excepcional acréscimo de atividade na empresa ou para substituição temporária de algum empregado, por exemplo, uma funcionária que sai de licença maternidade, a contratação do empregado temporário. Para fins previdenciários, ele é sempre segurado empregado. E o diretor empregado, que é aquele que, sendo diretor, no SA, por exemplo, ele não perde a sua condição de atender aos 4 requisitos da CLT. A gente podia falar, bom, Mar, legal, para o campo previdenciário, o que significa ser segurado empregado? Qual que é a diferença? Primeira forma como você recolhe a contribuição, que tem 3 alíquotas, 11%, 9% ou 8%, tá? Diferente de outros trabalhadores. No mais, você tem direitos que alguns segurados não têm. Por exemplo, você tem direito a benefícios acidentários, decorrentes de acidente do trabalho, sendo que outros trabalhadores, como um segurado facultativo, individual, que a gente vai estudar, não têm direito. Então, é importante eu saber delimitar quem é segurado empregado por essas razões. Vamos continuar. Tem também aquele indivíduo, aquele trabalhador, que exerce mandato eletivo. Falou, pô, trabalhador, mas eu sei que o pessoal não está muito animado com políticos, mas a verdade é que, tecnicamente, sim, é um trabalhador. Espera-se que exerça bem sua função. Então, aquela pessoa que exerce o mandato eletivo, desde que não vinculado a regime próprio, ele é tecnicamente um segurado empregado. Isso daqui gera problemas. Por quê? As pessoas lembram muito do Congresso. O Congresso tem uma leizinha, uma lei especial, que é essa que eu cito aqui. Os membros do Congresso Nacional, senadores e deputados federais, têm um regime especial optativo. Então, às vezes a gente fala, poxa vida, o senador, o deputado, ele tem um regime diferente. Não é mais aquele de 8 anos, isso aí já acabou. Mas é um regime mais benéfico, que é optativo. Se eles optarem pelo regime especial, eles estão fora do regime geral. Mas é uma exceção, gente. A regra é que hoje um vereador, um deputado estadual e, em tese, até um deputado federal, um senador, se fizer essa opção, ele é o quê? Segurado empregado do regime geral. Salvo se ele é um servidor, né? Por exemplo, faz de conta que você tem esse pendor, essa característica de liderança política, você passa amanhã, você é o técnico do TRF4, mas você é filiado a um partido político, eu não tenho problema nenhum ser filiado, né? Eu não posso, como juiz não posso, mas um servidor pode, filiado a um partido político, 6 meses antes das eleições, você tenta disputar uma eleição. Ah, Omar, legal, eu consegui me eleger para deputado federal. O que acontece comigo no âmbito previdenciário? Nada. Você permanece vinculado ao regime próprio de previdência dos servidores, ok? Agora, se for uma pessoa da iniciativa privada, ela será o que a princípio? Segurado empregado, salvo essa regrinha de regime especial que, por enquanto, tem os congressistas, aqueles que exercem cargo eletivo no âmbito federal. Que mais? Servidor público sem regime próprio de previdência. Deixa eu explicar uma questão aqui para você. Já falei para vocês que tem regime geral, que abarca principalmente os trabalhadores do setor privado. E tem também o regime próprio de previdência social, que abrange os servidores, mas não é todo servidor que tem regime próprio. Perfeito? Deixa eu usar aqui um pouquinho a zona cinza. Vem cá. Vou escrever um pouquinho para isso ficar um pouquinho mais claro para você. Vamos lá. Então, você tem o quê, gente? Você vai ter o regime geral de previdência social e você vai ter o regime próprio. Regime próprio. Legal? O regime geral, todos os trabalhadores da iniciativa privada. Ok, não tem problema nenhum. Estão todos aqui. Então, sei lá, um advogado que trabalha numa multinacional, numa empresa, um profissional liberal, estão todos aqui no regime geral. E no regime próprio, então, servidores públicos. Legal, servidores públicos. Só que tem municípios que não criaram seu regime próprio, porque não é obrigado a criar um regime próprio. Você pode criar ou não. Os municípios, às vezes, têm pouca capacidade econômico-financeira, não tem uma estrutura necessária, que regime próprio é uma coisa séria, né? Eles não criam. Então, os seus servidores, estou falando de servidor efetivo, hein? Estatutário.
não é servidor efetivo, estatutário, eles vão para onde? Para o regime geral. É isso. Então, o regime geral de previdência social tem servidores sem regime próprio de previdência. E eles são o quê? Servidores empregados. Legal? Ah, Marco, como é que funciona isso na prática? Olha, a União Federal tem um regime próprio, que obviamente você sabe que vai participar dele. Os 27 estados, na verdade 26 estados e o Distrito Federal têm regime próprio e 2.000 municípios têm regime próprio. Mas não esquece que no Brasil você tem 5.000 municípios, 5.600 municípios. Então, a maioria dos municípios estão aqui, dos servidores dos municípios estão aqui no regime geral. Tá bom? Beleza? Muito bom. Vamos voltar aqui para a nossa lousa. Vamos lá. Quem mais que nós temos? Nós temos também o servidor em cargo exclusivo de comissão, o famoso comissionado. Inclusive o ministro, o secretário de Estado. Então, comissionado, gente, aquele que não presta concurso público, mas também é demissível ad nutum, né, sem nenhum tipo de PA, de PAD, né, de processo administrativo, ele vai ser considerado regime geral, ele não é servidor, né, nesse sentido efetivo, e ele é considerado também para fins previdenciários como incluso no regime geral de previdência social na condição de segurado empregado. O que mais que nós teremos aqui? Também o servidor temporário. Isso aqui é uma construção, está até no artigo 39 da Constituição, uma construção relativamente nova, foi introduzida pela emenda 19, que é a emenda da reforma administrativa, em 1998. Eles criaram a figura do servidor temporário, isso para fins de trabalhador, servidor do censo, cata mosquitos, aquele que não é necessário em todo o período. Por isso que a gente chama de servidor temporário, para atender uma necessidade temporária, claro, e de excepcional interesse público. Então, essa questão do cata-mosquito, mata-mosquito, etc., né? Então, essa pessoa não tem sentido colocá-la, esse trabalhador, esse servidor, no regime próprio, porque ele vai ficar muito pouco tempo no regime próprio. Então, ele já contribui e é vinculado ao INSS, ao regime geral. Temos também aquela pessoa que presta serviços no Brasil para organismo oficial estrangeiro, ou consulado ou embaixada. Então, o pessoal que trabalha em embaixada, consulado, aí tem que estar vinculado ao nosso regime, porque, salvo se ele for coberto por um regime daquele país, regime previdenciário daquele país. Se não for, a gente tem que garantir ele no Brasil. Sabe por quê? Porque eu não posso obrigar um outro país, você sabe que uma embaixada é um outro país, é um território estrangeiro, chegar e falar o seguinte: olha, meu trabalhador que trabalha aí, você vai ter que dar tais garantias, tal previdência. Eu não falar, você cuida do seu país que eu cuido do meu. Na verdade, aquele trabalhador está trabalhando fora do Brasil. Então, eu garanto ele pagando como segurado empregado, eu garanto que ele esteja vinculado à Previdência brasileira, porque ele pode tranquilamente, se o país assim o quiser, ficar sem previdência nenhuma. Então, eu garanto a nossa previdência para esse trabalhador brasileiro. Então, aquele que presta serviço no Brasil, para organismo oficial estrangeiro, consulado ou embaixada, salvo se coberto por regime local. Que mais, caríssimos? O empregado público. Então, o que é empregado público? É aquele trabalhador que presta concursos públicos, que trabalha numa sociedade de economia mista ou numa empresa pública. Por exemplo, eu fui empregado público. Logo que eu me formei, tem uma sociedade de economia mista no município aqui de São Paulo, chama Coab. E ela trabalha basicamente com moradia popular. Então, é uma estatal, eu prestei o concurso e cheguei lá, me lembro, para tomar posse, falaram assim: não, aqui leva sua carteira de trabalho para o RH. Na época eu nem falava RH, né? Departamento pessoal. Falei, nossa, mas eu não sou servidor? Aí falaram, não, você não é servidor aqui. Aqui você é CLT e ligado ao INSS, Regime Geral de Previdência Social. Um trabalhador do Correio, Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, como a Sociedade de Economia Mista, são exemplos de segurados empregados como empregado público. E, por fim, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, mas cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional. O que quer dizer isso? No fundo, ele é uma empresa estrangeira, mas com a maioria do capital como empresa nacional. E o brasileiro estrangeiro que seja contratado aqui para trabalhar como empregado fora. Se for contratado aqui no Brasil, você pode ficar absolutamente tranquilo que é segurado do regime geral.
Tá beleza? Bom, esse tema não acabou não. No próximo bloco a gente vai continuar as hipóteses de segurado e empregado do regime geral. Até a próxima, um abraço, caríssimo.